Olá, gente querida, graça e paz. Tudo bem com vocês, irmãos, irmãs, gente preciosa? Estamos aqui de novo para iniciarmos mais uma live. Eu dou graças a Deus, agradeço muito a Deus, porque Ele me dá mais um dia de vida e também a oportunidade de poder chegar até você com a infalível palavra do Evangelho da graça de Deus. E eu me alegro em poder chegar até você com esta palavra, porque aquilo que edifica a nossa vida, aquilo que renova a nossa mente, aquilo que desperta o nosso espírito e nos torna consciente da graça de Deus, é o Evangelho. Por isso que Paulo diz em Romanos 1, versículos 16 e 17, eu repito isso aqui sempre. Paulo fala, eu não me envergonho do Evangelho. Por que Paulo fala não se envergonha do Evangelho? Porque o pessoal da lei, da velha aliança, perseguia Paulo. Queria calar os ensinos de Paulo. Eram contra Paulo. Dizia que o que Paulo ensinava não era verdade, que Paulo era um falso. Dizia que Paulo queria destruir o judaísmo, a lei de Moisés. Então Paulo era extremamente perseguido. E Paulo sentia a perseguição na sua vida, no seu ministério. Sentia as dificuldades, as coisas que vinham contra ele. Mas Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho. O que Paulo descobriu no Evangelho, ele disse, porque o Evangelho é o poder de Deus. Você já parou para pensar nisso? O que é o poder de Deus? É a lei? É a velha aliança? Você poderia dizer para mim, mas pastor, Deus fez milagres, fez coisas extraordinárias na velha aliança, fez, aquilo é a história do povo judeu. Mas Paulo não diz que aquilo é o poder de Deus. Paulo diz que a nova aliança, o Evangelho, é o poder de Deus para a salvação daquele que acredita no Evangelho. E Paulo diz que no Evangelho se revela a justiça de Deus. Não é na lei que se revela a justiça de Deus. É no Evangelho que se revela a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito. O justo, aquele que foi justificado por essa justiça de Deus. Como é que ele vai viver? Ele vai viver por meio da sua própria fé. Então eu sei que na mente de Paulo ele sabia que Evangelho não é velha aliança. Repito muito isso aqui, sempre tem gente nova se chegando a nós. Então na mente de Paulo ele sabia que Evangelho não era ficar pregando o Velho Testamento, não era fazer campanha do Velho Testamento, ficar contando para as pessoas a história do Velho Testamento que aconteceu com o povo judeu. Paulo sabia que Evangelho não era pegar as promessas que foram feitas para os judeus. Toda a promessa lá do Velho Testamento foi feita para quem estava debaixo de lei. Foram feitas para o povo judeu, não para nós. As promessas que Deus fez na Velha Aliança foi feito para aquele povo, para aquele tempo. Paulo sabia que o Evangelho não tinha nada a ver com a Velha Aliança. Paulo sabia que o Evangelho começava quando Cristo diz na cruz, está consumado, e morreu. O Evangelho começa daí para frente. Paulo era bem dividido do que era velho e se acabou, e daquilo que é novo e começou após a cruz. Então quando ele fala, eu não me envergonho do Evangelho, ele sabia o que era Evangelho. Ele diz, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E é isso que eu quero falar com você. O Evangelho, em Efésios 1, verso 13, ele diz assim, depois que vocês ouviram a palavra da verdade,
Ele diz o que é palavra da verdade: o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então Paulo fala que a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação é a palavra da verdade. Eu sei que falando isso, chegando até você, eu chego até você. Você já viu uma criança, quando ela sabe que o pai vai trazer um presente, então ela fica em casa, ela e a mãe, aguardando aquele momento que o pai vai chegar em casa, abrir a porta. Então fica ela e a mãe lá, a criança fica assim com aquele desejo, aquela euforia, né? E quando o pai chega com o presente dela, abre a porta, e aquela alegria, aquele brilho nos olhos, aquele coração palpitando, aquele sentimento: o presente chegou, meu pai trouxe. Eu tenho esse mesmo sentimento quando estou aqui diante desta câmera. Você entende isso? Aquela coisa viva, extraordinária, aquela expectativa que eu vou falar do Evangelho da Graça de Deus para você. E isso vai chegar até você, você vai ouvir, vai despertar o teu espírito, você vai acordar para uma nova dimensão de compreensão, uma nova dimensão de fé. E eu sei que só a pregação do Evangelho da Graça de Deus faz isso. Faz você acordar do sono, sair da religião, entrar numa nova dimensão de vida, vai viver realmente pela sua própria fé. O Evangelho vai te libertar da religião, das falsas doutrinas, desse cativeiro evangélico que existe. Vai te libertar da exploração, da enganação, de uma pessoa ficar te controlando, mandando na tua vida, uma liderança fazendo você de massa de manobra. O Evangelho vai te libertar de tudo isso. Então dentro do meu coração existe essa euforia, essa alegria de poder chegar até você com a palavra infalível do Evangelho da Graça de Deus. E como eu sempre tenho dito, como uma voz, nada mais que isso. E assim eu me torno colaborador do teu crescimento espiritual. Isso para mim é ser rico. Isso para mim é o maior presente que Deus poderia me dar. Isso para mim é a verdadeira riqueza, chegar até você. Mas vamos à palavra de hoje, Gálatas. Ô pastor, o senhor está uns 3 meses aí ou mais falando sobre Gálatas. Então entenda isso. Presta atenção, você tem que ter domínio sobre cada carta de Paulo. O que é ter domínio sobre cada carta de Paulo? Você tem que estudá-las, conhecê-las. Porque nas cartas de Paulo é que eu tenho conhecimento do Evangelho da Graça de Deus. Não adianta eu conhecer uma coisinha ali, um versículo aqui, outro versículo ali, aí eu vou para lá e venho para cá, sem ter uma visão clara de cada carta de Paulo. Então eu preciso conhecer cada carta de Paulo. Nós estamos trabalhando em Gálatas. Olha quanto tempo estamos na carta de Paulo aos Gálatas. Precisamos ter domínio sobre ela, um conhecimento, explorar a carta o máximo que eu puder. Por quê? Porque as cartas de Paulo revelam o Evangelho. Quando eu tiver domínio sobre a carta de Paulo aos Gálatas, essa verdade foi construída no meu espírito. Ela nunca mais vai sair de dentro de mim. Eu estou guardado. A verdade constrói um escudo na minha vida que me protege de todo engano. Então, quando eu conheço a fundo a carta de Paulo aos Gálatas, ela é construída dentro de mim pelo Espírito. Renova minha mente. E todo esse assunto que Paulo tratou nesta carta, eu vou conhecer e se torna um escudo na minha mente e no meu espírito. Então jamais serei enganado pelos pregadores da velha aliança. Jamais serei enganado em tentar voltar para o Velho Testamento. Jamais serei enganado em voltar para a lei, querer me justificar por obras. Jamais serei enganado que a salvação se perde se eu falhar em alguma coisa. Por quê? Porque a carta dos Gálatas se tornou viva, se tornou a minha própria vida. Por isso que eu preciso conhecer cada carta.
que Paulo escreveu, dominá-la no conhecimento. Então eu vou crescer no Espírito e vou adquirir a verdadeira liberdade que só o Evangelho da graça de Deus me dá. Então, nós estamos aqui finalizando a carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas capítulo 6, né? A última live que nós pregamos sobre Gálatas foi Ninguém Zomba de Deus, falando sobre as obras da carne. E hoje vamos ler Gálatas 6, versos 14 e 15, que diz assim: Mas longe de mim esteja a gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, e nem a incircuncisão, mas o ser uma nova criação, ou uma nova criatura. Nós vamos trabalhar esses dois versos. Mas vamos àquela pergunta: por que Paulo escreveu esta carta aos Gálatas? O que aconteceu com a igreja? Você sabe isso mais do que eu agora, melhor do que eu poderia explanar isso, você me dar uma aula a respeito disso. Então Paulo foi para as regiões da Galácia, fundou igrejas. E o que Paulo ensinou nessas igrejas? Ensinou a guardar a lei de Moisés? Não. Paulo foi ensinar eles a fazer festa das primícias? Não. Paulo foi fazer campanha para rodear a muralha de Jericó? Não. Como derrubar o gigante Golias? Campanha do gigante Golias? Não. Paulo foi ensinar sobre o segundo boi? Não. Paulo foi falar alguma coisa de Esdras, Neemias? Não. Porque Paulo sabia que isso era a velha aliança. Paulo foi ensinar eles a subir no monte, para buscar a Deus no monte. Como a lei foi dada no monte Sinai, eu tenho que subir no monte para Deus falar comigo? Não. Paulo sabe que isso é velha aliança, foi manifestação de Deus na velha aliança, que isso acabou. Que um dia Deus vem em forma de homem na pessoa de Jesus Cristo, e não tem mais esse negócio, sobe monte, desce monte, mas a religião prega isso. Paulo foi ensinar estas coisas para eles? Não. O que Paulo ensinou? Paulo era o fundador da igreja. E o fundador da igreja estabelece a base do ensino da igreja. Então o que Paulo foi ensinar para os Gálatas? O Evangelho da graça de Deus. A salvação pela graça. Paulo foi ensinar que não existe uma obra que o homem possa fazer que lhe dê condições de salvação. Paulo foi ensinar que para o homem é impossível, por esforço próprio, conseguir ser salvo. Paulo foi ensinar que a inutilidade da carne é inimizade contra Deus e nunca vai se sujeitar à lei de Deus. Por isso não existe uma obra que uma pessoa possa praticar, uma obra religiosa, que Deus olhe e fale assim para ela: muito bem, você praticou essa obra, agora você merece ser salvo, eu vou te salvar pela obra que você praticou. Não, Paulo não ensinou nada disso. Paulo ensinou que o homem é salvo pela graça de Deus. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos. Como é que sou salvo? Pela graça, mediante a fé. E essa fé que você teve, Paulo diz, isto não vem de vós. É um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então Paulo ensinou, olha, você é salvo pela graça de Deus, mediante a fé. Essa fé que você teve não veio de você. É um dom de Deus. Foi Deus que injetou esta fé no teu espírito, para que você cresça no Senhor Jesus Cristo. Não foi você que produziu esta fé. Não foi você que se decidiu por Cristo. Você que tomou a decisão: agora eu vou aceitar Jesus como meu Salvador. Agora eu vou dar um passo, porque está sendo feito um apelo no púlpito da igreja. Quem quer aceitar Jesus? Então agora eu vou aceitar Jesus. Eu vou dar um passo, porque eu quero aceitar Jesus.
Não, não foi você que produziu isso. O que Paulo diz lá em Romanos 3? Não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há quem entenda. Todos se extraviaram e juntos se tornaram inúteis. Não existe na carne uma vontade de buscar a Deus, uma disposição de eu vou me decidir por Deus a partir de hoje. Não. Essa fé que você teve um dia não vem de vós, é um dom de Deus. Aí Paulo executa ser salvo por obras, não de obras para que ninguém se glorie. Então Paulo deixa claro que não existe uma boa obra, um esforço do homem que lhe dê condições de salvação. Você já entendeu isso? Então a salvação é uma obra de Deus. É uma obra de Deus que Deus cumpre em nós. Quero ler aqui um texto aqui em João capítulo de número 6. Vieram umas pessoas interessadas em fazer a obra de Deus, o pessoal da lei. Então aqui no verso 28, repare bem, quem são essas pessoas que estão perguntando isso para Jesus? São pessoas que vivem debaixo da lei, que vivem por obras. E na mente delas, elas acham que podem realizar a obra de Deus. Então elas perguntam para Jesus, verso 28. Que faremos para realizar as obras de Deus? Na mente dela, presta atenção, elas acham que são capazes de realizar as obras de Deus. E na mente delas, a obra de Deus é isso: faça aquilo, não faça isso, faça aquilo, deixe de fazer aquilo. Esse monte de fazer coisas e deixar de fazer outras. Na mente deles, a obra de Deus é isso. Eles não sabem que a obra de Deus só Deus faz. O homem não tem poder para realizar as obras de Deus. E se o homem produz alguma coisa, é porque Deus nele, a graça de Deus é que agiu, e por esta graça ele produziu um resultado. Que faremos para realizar as obras de Deus? Olha a resposta de Jesus. Essas pessoas ficaram esperando assim: olha, agora ele vai falar, faz isso, faz aquilo, paga esse preço, faça essa oferta, faça a festa da premissa, vem na campanha, né? Que nem nos dias de hoje. Então eles perguntaram: Jesus, o que nós vamos fazer para realizar as obras de Deus? Eles pensam que a obra de Deus é fazer alguma coisa. Aí Jesus responde uma coisa que eles não esperavam. A obra de Deus é essa, que vocês acreditem naquele que por ele foi enviado. Olha o que Jesus respondeu para eles. Sabe o que é a obra de Deus? Que vocês acreditem em Jesus, tenham fé nele. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Aí eles se revoltaram, eles não aceitaram, porque na mente deles, eles têm que fazer coisas para realizar as obras de Deus. Jesus disse que a obra de Deus é acreditar em Jesus. Aí eles ficaram revoltados. Então faz um sinal aí, mostra alguma coisa. Nós queremos ver alguma coisa para que nós vejamos e creiamos, né? Aquele que pensa que é salvo por obras, ele quer ver coisas. Ele sempre quer ver obras, ver coisas para ver e crer. Então você entende que é obra de Deus? A obra de Deus é que você acredite em Jesus Cristo. E isso não vem de vós, Paulo fala. É um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. E que mais Paulo ensinou para essa igreja? Tudo que aconteceu na cruz, daí que vem a graça de Deus. Paulo pregou o Cristo crucificado, expôs a obra de Cristo na cruz para os Gálatas. Mostrou que tudo que nós precisamos para ser salvos, libertos, ter a vida eterna, tudo foi feito por Jesus na cruz. Nós só precisamos crer. E essa fé não vem de nós, é um dom de Deus. Deus te chama para crer. Paulo ensinou isso, estabeleceu esse ensino aos Gálatas. O que mais ensinou? Ensinou que da parte de Deus para o homem, tudo é dado gratuitamente, nada tem custo. Hoje em dia você vê um evangelho de barganha, você vê um Deus sendo pregado assim: você tem que dar coisas para ele, você tem que dar o seu melhor para ele, você tem que pagar o preço, ele fez a parte dele, 50%, você tem que fazer a sua parte. É um Deus que está assim: ó, o que você vai me dar para mim fazer alguma coisa por você?
Você tem que dar tudo para mim primeiro, você tem que sacrificar tudo para mim. As suas ofertas, sacrifícios, fazer fogueira santa. O que você tem que me dar? Aí você chega lá, ó Deus, eu vou te dar isso aqui. Aí Deus vai avaliar. Não, você tem que dar tudo, você não está dando tudo. Para mim te abençoar, eu quero que você me dê tudo. Aí eu vou avaliar, depois eu vou te devolver o que você me deu, com juros e correção monetária. Eu vou te dar um pouquinho mais. Olha bem o Deus que está sendo pregado nesse evangelho da mídia. Tudo tem um custo. Tudo você tem que dar, tudo você tem que pagar preço. Tudo tem um voto. Não é? É um Deus que está cobrando o tempo todo. Para Ele fazer alguma coisa por você, Ele vai avaliar o que você fez por Ele primeiro. E aí as pessoas são enganadas, são exploradas, cria na consciência delas uma culpa, porque elas não podem dar para Deus o melhor. Se elas derem a comida delas para Deus, elas vão ficar sem nada. Mas eles falam que você tem que dar. Paulo ensinou que tudo da parte de Deus para o homem é dado de graça, não tem custo. Romanos 8,32, eu estou falando isso aqui toda a live. Aquele que não poupou o seu filho, antes por todos nós o entregou, como não nos dará de graça com o filho todas as coisas? Nós somos salvos pela graça. E tudo da parte de Deus para o homem é dado gratuitamente. Com Cristo Ele nos deu todas as coisas como gratuitamente. Por isso que Efésios 1:3 diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Já nos abençoou, tudo que Deus tinha que dar, já nos foi dado em Cristo. Ele já deu. Agora você tem que entender que Deus não está na nossa vida para alimentar as nossas paixões, para satisfazer os nossos desejos, como se Ele fosse um garçom e eu fico assim: Deus, me dá isso, me dá aquilo, me dá esse dinheiro, me dá esse carro, me dá a casa, me dá, como se Deus fosse um servidor nosso. E eu fico pedindo de acordo com a minha avareza, com a minha vaidade. Eu estou cheio de problema na minha cabeça e quero que Deus resolva tudo. Aí a minha oração é só: Deus, faça aquilo, toca no meu filho, vai para lá, vem para cá, olha minha filha, abre a porta, fecha a porta. Você vê, isso aí não é oração, isso é... A pessoa está caída nas suas preocupações, ela só fica mandando Deus resolver os seus problemas. Deus não é um garçom que eu fico pedindo o que eu quero e Ele é obrigado, aí eu vou encostar Ele na parede. Você já viu isso no meio evangélico, encostar Deus na parede? Ou o Senhor é, ou o Senhor não é. Isso é a coisa mais falsa e mentirosa. Bom, mas você vai encostar Ele na parede depois que deu todo o teu dinheiro, fez o seu sacrifício. Aí você vai falar: aí, tá vendo, Deus, eu fiz todo o meu sacrifício, fiz a fogueira santa, o Senhor é, o Senhor não é, eu vou te encostar na parede, eu sou obrigado a fazer. Você não vê essas coisas? Deus não é um garçom que vai servir o que eu quero, que eu mando nele. Agora o cafezinho, agora um pouquinho mais de açúcar. Não! Isso é uma ideia falsa que foi implantado no falso evangelho, que escraviza as pessoas. Deus já me abençoou com todas as bênçãos? Já. Mas quem administra essas bênçãos na minha vida é Deus. Quem vai liberar essas bênçãos na minha vida é Deus. Não adianta eu querer pôr Deus na parede. Eu determino, tomo posse da bênção, eu exijo. Você já viu isso? Eu exijo que isso aconteça na minha vida, eu exijo. Você já percebeu tamanha tolice, tamanha falsidade? Você exigir que Deus faça alguma coisa na sua vida? Não. Isso é falso, isso é mentiroso. Eu determino, eu declaro, eu profetizo, eu exijo, eu decreto, né? São frases dita no meio evangélico que aparenta sabedoria, mas não passa de coisa falsa. Deus me abençoou com todas as bênçãos e Deus vai administrar a liberação dessas bênçãos na minha vida. Não é ficar: Deus faz isso, faz aquilo. Não, se não for no tempo dele, Ele não vai fazer nada. Então no tempo dele, na medida que ele vê que eu estou crescendo no evangelho da graça,
Então ele vai administrando a minha vida, ele vai dando uma bênção aqui, depois de uns anos outra ali. Conforme eu vou crescendo, tendo capacidade de administrar o que ele me deu. Não é? Se você tem um filho de 10 anos, ele te pede uma moto com um motor possante, você vai dar para ele? Você vai olhar para ele e falar, esse filho tem 10 anos, ele não tem nem estrutura física para segurar essa moto direito. Agora eu vou dar essa moto para ele, vai se matar, vai se arrebentar todo. O que você vai fazer? Não, deixa ele crescer. Quando ele estiver forte fisicamente, tiver juízo, então aí eu vou pensar se dou essa moto para ele. Antes não vou dar, porque se eu der, ele vai fazer mal para ele. Mesma coisa Deus, ele vai olhando para nós à medida que eu vou crescendo, tendo maturidade, Cristo vai sendo formado em mim, então não preciso ficar chorando engano. Deus vai liberando uma coisa aqui, liberando uma outra coisa ali, vai crescer. Ele vai liberando essas bênçãos na minha vida, porque ele já me deu tudo. Agora no tempo dele, administrado por ele, isso vai se manifestar. Mas tudo já me foi dado gratuitamente, não tem custo, nada da parte de Deus tem custo. O custo está nesse falso evangelho que cobra tudo das pessoas. Paulo ensinou isso, e depois Paulo se ausentou. Aí quem se infiltrou na igreja dos Gálatas? Os pregadores do Velho Testamento, os pregadores da lei, aqueles que vivem debaixo do judaísmo, não entendem que o judaísmo acabou na cruz. Aqueles que fazem festa de primícias, que levam as pessoas a fazer voto, sacrifício, tudo que eles ensinam é Velho Testamento, escraviza as pessoas nas obras, escraviza as pessoas na velha aliança. Essa gente, falando na linguagem de hoje, né? Se infiltrou na igreja dos Gálatas e disseram para os Gálatas, olha, isso aí que Paulo disse não é bem assim. Essa graça, esse Cristo crucificado, tudo já foi feito. Não é bem assim. Olha, você tem que se voltar para a lei de Moisés. E tem que praticar essa obra, e fazer isso, guardar sábado, estabelecer aquela doutrina do Velho Testamento na mente dos Gálatas. E os Gálatas voltaram as costas para a obra da cruz. Voltaram as costas para a graça de Deus e começaram a se esforçar para obter de Deus o que já foi dado gratuitamente. Mas eles queriam obter de Deus o que foi dado gratuitamente baseado nas obras do Velho Testamento. Então Paulo fala, estou admirado que vocês tão depressa, vocês nem amadureceram ainda. Vocês estão se desligando daquele que foram chamados na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Quem são os perturbadores? Esses que vêm trazer a velha aliança, vêm levar você para esse monte de obras do Velho Testamento. Quem vive debaixo dessas obras do Velho Testamento vive perturbado, porque é tanta cobrança, é tanta coisa que você tem que fazer, é tanto jugo, é tanta condenação, é tanto demônio, é tanta prisão que põe na mente das pessoas que eles ficam perturbados. Podem ver, quem está debaixo de igreja que só prega o Velho Testamento não tem paz, não tem certeza de salvação, está sempre devendo alguma coisa para Deus, tudo tem um custo. Ele é uma pessoa que vive pesado, não tem paz, não tem alegria, tudo é pecado, tudo é condenação, tudo é opressão, tudo é um diabo. Eles estão com a mente destruídos. Por quê? Porque estão ouvindo pessoas debaixo da lei que são os perturbadores. Aí Paulo fala, mas ainda que nós, um anjo vindo do céu, pregue coisas que vão além do que tenho pregado, seja o que é amaldiçoado. De novo testifico, se vier alguém que prega coisa além do que temos pregado, seja anátema, seja maldito. E aí Paulo vai escrever esta carta aos Gálatas mostrando o erro que eles cometeram. Eles disseram, olha, se vocês estão querendo ser justificados pela lei, vocês estão se desligando de Cristo. Se Cristo vai justificar alguém, se Deus vai justificar alguém por obras, então o que Cristo fez na cruz é uma coisa inútil. O sacrifício de Cristo na cruz foi uma coisa vã. Cristo não vai aproveitar de nada. E aí Paulo vai trabalhando até o capítulo 5 de Gálatas, onde depois que Paulo explana tudo isso que eu estou te dizendo, Paulo mostra que nós estamos presos numa natureza humana
incapaz de cumprir a lei, incapaz de se submeter ao Velho Testamento e cumprir a lei de Moisés. Paulo deixa claro, e nessas últimas 5 lives nós trabalhamos sobre a carne, sobre a natureza humana, as obras da carne, os defeitos da carne, a incapacidade da carne de agradar a Deus, as duas forças que nós temos, o homem interior e o homem exterior, um luta contra o outro. Se você ouviu as últimas 5 lives, você aprendeu sobre isso. E agora Paulo, ele vai mudar um pouquinho a conotação de tudo isso, e ele vai, já terminando a carta, ele fala assim: longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora presta atenção, Paulo se gloriava na cruz. O que é se gloriar na cruz? Em tudo aquilo que aconteceu na cruz. É o Cristo crucificado, é o Cristo crucificado. Paulo não estava se gloriando no Cristo ressuscitado, você entende isso? Paulo estava se gloriando na cruz, no Cristo crucificado. Então ele diz: mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. O que Paulo está dizendo? Que a cruz é um divisor de águas, que tudo aquilo que entrou por Adão, a velha criação, Deus pôs um fim nela na cruz. Então Deus encerrou a velha aliança, Deus encerrou a velha criação, Deus crucificou a velha criação, acabou com ela na cruz. A cruz é o divisor. Então Paulo fala, ele se gloriava na cruz. Diante da cruz, o mundo, toda a velharia estava crucificado para ele, e ele estava crucificado para o mundo. Agora, depois da cruz, Deus vem estabelecer a nova aliança, ele vem estabelecer uma nova criação. Uma nova criação, ele vem executar através da ressurreição de Cristo uma nova criação. Será que você entende isso? A velha criação acabou na cruz. Depois da cruz, Deus vai estabelecer uma nova criação. E Cristo é que vem gerar esta nova criação. Olha no verso 15. Pois nem a circuncisão é alguma coisa. O que é a circuncisão? É a velha aliança, viver debaixo da lei. Pois nem a circuncisão é alguma coisa, e nem a incircuncisão. O que é a incircuncisão? É o evangelho da graça, vivermos debaixo do evangelho da graça de Deus. Ele está dizendo que nem a circuncisão é alguma coisa, e nem a incircuncisão. Agora ele mostra o centro de tudo. Ele diz assim: mas o que vale é você ser uma nova criatura. Então a cruz encerrou a velha criação, e depois da cruz inicia-se a nova criação. E o que vale em tudo isso, na ótica de Paulo? O que vale é ser uma nova criação. O que importa é ser uma nova criação. Então, você vai começar a entender que o Evangelho revela que Deus começou uma nova criação. A velha criação por Adão acabou na cruz. Depois da cruz começa a nova criação. Então Deus vem estabelecer através de Cristo no Evangelho uma nova criação. Ele encerrou a velha criação na cruz e estabeleceu a nova criação. Vamos ver isso aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Depois nós vamos voltar nesse verso mais para frente, no capítulo 5, verso 17. Presta atenção nisso. É isso que Paulo está dizendo que vale. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura. As coisas velhas, as coisas antigas, lei, tudo aquilo se passou. E depois da cruz, eis que tudo se fez novo. O que Paulo está dizendo? Que agora nós estamos em Cristo. Essa conversa de estar em Cristo acontece no Evangelho.
E se nós estamos em Cristo, nós não somos mais a velha criação. Nós somos a nova criatura, a nova criação. As coisas velhas, tudo, a velha aliança, tudo aquilo se passou. E eis que tudo se fez novo. Nós somos a nova criação. Então nós vamos voltar a esse verso. Então vamos entender como começa essa nova criação. O que é essa nova criação? Vamos lá para um texto que eu falo bastante aqui. João, capítulo de número 3. João, capítulo de número 3. Verso 1. Vamos naquela conversa com Nicodemos. Aí você vai falar assim: ah, pastor, eu não estou concordando com o senhor, porque isso está antes da cruz. Então nós precisamos entender coisas aqui. Aqui em Mateus, Marcos, Lucas e João, tem coisas que acabaram na cruz. Mas tem certas afirmações que Jesus Cristo fez, certos ensinos, que é para depois da cruz e continuam válidos. Por exemplo, Jesus disse: eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas me seguem. Ele deixou de ser o pastor? Ah, mas esse aí é o Jesus de Nazaré. Não, ele continua sendo o verdadeiro pastor. Isso passou pela cruz. Ele continua sendo o verdadeiro pastor e nós continuamos sendo as ovelhas. O povo dele, ou depois da cruz ele deixou de ser o verdadeiro pastor? Não. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não diz? Ele deixou de ser o caminho, a verdade e a vida. Ah, Jesus de Nazaré não é o caminho, a verdade e a vida. Mas essa palavra vai além da cruz. Ele continua sendo o caminho, a verdade e a vida. Ou ele deixou de ser? Ele continua sendo o caminho, a verdade e a vida. Quando a pessoa é despertada no Espírito, ela entrou no caminho. Ou não? Ou não é válido isso só porque está antes da cruz? Ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Ele deixou de ser a porta depois que ele ressuscitou? Ele deixou de ser a porta? Não, ele continua sendo a porta. É por ele que nós vamos ser despertados, vamos ser acordados e vamos entrar. Ele continua sendo a porta. Não é porque esse texto, eu sou a porta, está antes da cruz, que ele não é válido depois da cruz. Ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não vai andar em trevas. Ele deixou de ser a luz do mundo porque isso está antes da cruz? Não, ele continua sendo. Ainda ele é a luz que brilha, continua sendo, não deixou de ser. Isso aí passou para depois da cruz. Passou ou não? Se você entende, então eu preciso, quando eu ler Mateus, Marcos, Lucas e João, eu preciso dividir. O que é que passou pela cruz? E o que é que acabou na cruz? Você entende isso? O que é que passou pela cruz? Quais verdades Jesus afirmou que são verdadeiras na nova aliança, que vão se concretizar depois da cruz? Essa é uma delas, que nós vamos ler aqui. Então, seja sábio e não seja extremista. Muitas coisas que estão em Mateus, Marcos, Lucas e João, que não é evangelho, é a história do ministério terreno de Jesus, elas continuam sendo verdadeiras e reais depois da cruz. Mas não, mas é Jesus de Nazaré. Não, mas muitas coisas que Jesus falou antes da cruz, elas permanecem, elas continuam verdadeiras e são estabelecidas no evangelho da graça de Deus. Então vamos lá, João capítulo 3. Vamos conversar agora aquela conversa de Nicodemos. Isso é uma coisa que passou pela cruz, para você entender o que é a nova criação. Quem são? Quem é a nova criação? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. O que Jesus respondeu para esse homem? Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele continua, perguntou Nicodemos:
Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que no nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito. O que Jesus está revelando para esse homem judeu? Ele era um dos principais dos judeus, ele era mestre em Israel, não é? Olha o verso 10. Tu és mestre em Israel e não sabe estas coisas. Ele era mestre em Israel. Nicodemos é um homem mestre em Israel, um homem de valor entre o povo judeu. Ele conhece todo o Velho Testamento. Conhece quando Adão comeu do fruto, pecou, estragou a raça humana toda, morreu. Ele ensina nas sinagogas, ele conhece todo o Velho Testamento, conhece todas as leis, é observador da lei, é uma pessoa extremamente religiosa. Você entende isso? Conhece tudo do Velho Testamento, ensina o Velho Testamento, dá aula do Velho Testamento. Mas Jesus disse para ele: olha, Nicodemos, se você não nascer do alto, eu tenho tradução que fala nascer do alto, nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. O que Jesus está dizendo para ele? Nicodemos, você, com todo esse seu conhecimento religioso, com tudo isso que você ensina, você é um guardador da lei, um guardador de sábado, você é mestre, uma pessoa importante na sociedade, você é um líder religioso importante. Mas se você não nascer de novo, você não consegue enxergar o reino de Deus. Todo esse seu conhecimento que você tem, essa liturgia que você ensina, as práticas da lei não lhe dão poder de você ver o reino de Deus, nem de entender o reino de Deus. É assim nos dias de hoje. Tem tanta gente nas igrejas evangélicas, elas estão lá no Velho Testamento, fazendo campanha, voto, sacrifício, aquela coisaiada toda que eu estou cansado de falar aqui. Elas estão lá fazendo a campanha de Gideão. Existe tanto líder nas igrejas evangélicas que ele só prega o Velho Testamento. Só prega o Velho Testamento, eles conhecem muito do Velho Testamento. E essas pessoas estão lá, mas elas não têm nenhuma compreensão, nenhuma visão do que é o reino de Deus. Elas não conhecem nada do Evangelho da graça de Deus, elas estão mortas. Você mesmo que está me ouvindo, você pode ter vivido 20, 30 anos numa igreja assim. Você ia todo domingo ou durante a semana com a Bíblia na mão, com aquele palitozinho e gravata, né? Aquela roupa religiosa. Eu não sei porque tem que se usar paletó e gravata, né? Você vê um monte de gente que prega a graça de Deus e só usa paletó e gravata. Paletó e gravata é escravidão, gente. Quem diz que eu tenho que usar paletó e gravata? Esse hábito de usar paletó e gravata é coisa de quem vive debaixo de lei, não é? Tá falando da graça lá, gravatado, apertado, como se fosse a lei. Por que tem que usar paletó e gravata? Para ficar bonito? Para parecer que nem o pessoal da lei? Né? Não existe critério de roupa para se pregar o Evangelho da graça de Deus. Falam da graça e parece que eles estão debaixo de lei pela roupa que vestem. Estou brincando, só para você pensar. Então, está cheio de gente, de pregadores, dessa gente toda, que eles vivem no Velho Testamento. Eles não conseguem entender o Evangelho da graça de Deus. Existe um véu na mente deles. A velha aliança cegou o entendimento deles. Nicodemos era um desses. Conhecia tudo do Velho Testamento, mas quando foi falar com Jesus, Jesus tocou no ponto central, falou: Nicodemos, ainda que você conheça tudo e seja extremamente religioso, guardador da lei de Moisés, você tenha sido circuncidado quando criança, você guarda sábado, você lava as mãos antes de comer, você veste essas roupas todas da religião. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus.
Nicodemos conhecia a queda do homem em Gênesis 3, que Deus havia dito, se você comer do fruto vai morrer. O homem comeu e morreu. Ele conhecia. Quanto ele deve ter ensinado sobre isso nas sinagogas? Mas, quando Jesus falou de se não nascer de novo não vê o reino de Deus, ele não entendia nada. Olha o que ele disse para Jesus, olha lá. Perguntou Nicodemos, como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Olha o que ele entendia, ele não entendia nada do que Jesus está dizendo. Na concepção dele, nascer de novo mas um homem velho pode voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Totalmente cego para aquilo que Jesus Cristo estava dizendo. Existe tanta gente cega para esse leitinho que a gente fala. Tanta gente cega que eles ouvem isso e não entendem nada. Estão mortos nas obras da religião. Aí Jesus disse para ele, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne. Ele mostra os dois nascimentos, o nascimento da carne, e quem é nascido do Espírito Santo é o quê? Espírito. Então Jesus disse, olha, se você não nascer da água e do Espírito, a água aqui não é água de batismo. A água aqui é a palavra. Eu quero ler aqui rapidamente, estendendo um pouco o que eu estou dizendo, lá em Efésios, capítulo 5, quando Paulo está ensinando sobre o relacionamento de marido e mulher, Paulo diz no capítulo 5 de Efésios, verso 25 e 26, maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Então a palavra aqui é apresentada como Paulo, uma coisa que vai lavar você da velha aliança, vai lavar você da lei. A água ali que Jesus se refere, o que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, não é água de batismo, é a palavra, nascer pelo conhecimento da palavra. Você ouve a palavra da graça, o Espírito vem e gera em você, você nasce no Espírito. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí Jesus Cristo mostra os dois nascimentos. Vou dizer de novo, isso aqui está antes da cruz, mas só vai se materializar depois da cruz. Essa palavra passa pela cruz. O que é nascido da carne é carne, mas quem nasceu do Espírito é Espírito. O que Jesus está dizendo? O que é nascido da carne? Todos nós viemos de Adão. Um dia nós nascemos do ventre da nossa mãe gerou esse corpo carnal. O que é nascido da carne é carne. Mas tem um segundo nascimento, aquele que é nascido do Espírito Santo. Ele é Espírito. O que é ser nascido do Espírito Santo? Aquele dia que você creu em Jesus, Deus despertou esta fé verdadeira em você. Você creu em Jesus Cristo, que foi uma obra de Deus, você nasceu do Espírito, né? Outras coisas, é como se você tivesse os olhos do coração iluminados, como se o seu espírito fosse despertado e você acordasse de um sono. Seu espírito estava lá mortinho, sem entender o evangelho da graça de Deus, e ali você acordasse, tivesse os olhos do coração iluminados, você nascesse do Espírito. Agora você é Espírito. É um despertar espiritual que só o evangelho da graça de Deus proporciona. Olha aqui para mim. Você lembra quanto tempo você viveu numa igreja evangélica? E te faltava alguma coisa. No começo era só alegria, ai que alegria, coisa linda, maravilhosa. Mas depois de uns anos, aquilo te cansou, aquilo não te alimentava mais. Aquelas pessoas na liderança que oprimia, te cobrava, te punha a julgo, você estava cansado, alguma coisa lá dentro de você clamava por algo diferente. Você dizia assim, não é possível que ser cristão é só isso.
ter que pôr essa roupa, ter que me submeter a esse monte de ordenança, ter que ser dizimista, porque se eu não der o dízimo eu perco a salvação, sou obrigado a ser dizimista. Eu sou obrigado a subir no monte, fazer vigília, fazer voto, esse monte de obras que puseram dentro de você, na tua mente, não é possível. E lá dentro de você estava definhando. Tinha que manter aquela religiosidade. Tudo bem, oh, só vitória, só glória, mas por dentro destruído. Volta lá um pouquinho, não era isso que nós vivíamos? E não sabíamos por quê. Tinha que manter aquela aparência na igreja, né? Tudo bem, pôr o palito azul e gravata, Bíblia na mão, aquela religiosidade toda. Oh glória, oh glória, oh glória, né? Aleluia, cheio de poder. Mas por dentro, estava definhando. Não estava? Mesmo falando dando essas rajadas de línguas estranhas, que não dão em nada. Aí um dia você ouviu a palavra da graça de Deus e era diferente de tudo aquilo que há 30 anos você estava vivendo lá. Você não sabia nada do que Cristo já havia feito por você. Não sabia nada do sacrifício perfeito. Vivia no Velho Testamento, em Mateus, Marcos, Lucas e João, para falar do demônio, do milagre, da multiplicação do pão, da oferta da viúva pobre, da mulher do fluxo de sangue, da cura do leproso, os olhos abriu o cego, os olhos do cego se abriram. Jesus vai fazer a mesma coisa que ele fez com o cego. A tua vida está uma tempestade, Jesus acalmou uma tempestade. Ele é o dono do universo, ele vai acalmar a tempestade na sua vida. Aí voltar para o Velho Testamento, é que nem uma onda que vinha, Mateus, Marcos, Lucas e João, e volta para a lei. Mas um dia você ouviu a palavra da graça, aconteceu uma coisa dentro de você, o teu espírito nasceu de novo, foi despertado, os olhos do seu coração foram iluminados, a nova criação surgiu, acordou. Lembra que nós estamos lá em Gálatas 6. Paulo disse, nem a incircuncisão é alguma coisa, e nem a circuncisão. Nem a circuncisão é alguma coisa, eu falei ao contrário. E nem a incircuncisão, o que vale é ser a nova criatura. Quem é a nova criatura? É isso que Jesus está dizendo para Nicodemos. Olha, quem é nascido do Espírito é Espírito. É quando o Espírito é despertado, quando os olhos do coração são iluminados, quando a minha mente é renovada pelo Evangelho da Graça de Deus. Quando isso acontece, surge a nova criatura, surge a nova criação. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. Surgiu a nova criação, as coisas velhas se passaram. Eu acordei, nasci do alto, nasci de novo. Estou conectado agora no Espírito. Sou Espírito e habito num corpo. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires dizer, importa-vos nascer de novo. Não fica admirado não, ô Nicodemos. Não ache isso uma coisa assustadora. É que você está preso no Velho Testamento, na lei, você não entende nada dessa linguagem. Não te admires eu dizer nascer de novo. Aí ele mostra como é o nascido do Espírito. O vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O vento sopra onde quer, ele vem do norte, do sul, do leste, do oeste. Você sente a brisa do vento, mas não sabe para onde vem, nem para onde vai. Tenta prender ele, você não tem controle sobre o vento. O vento é livre. Ele fala, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então o Evangelho da Graça de Deus, você pode ver que esse negócio de nascer de novo, ter os olhos do coração iluminados, né? Você não vai encontrar isso na Velha Aliança. Na Velha Aliança era tudo fechado. Você não vai encontrar o ensino de nascer de novo lá no Velho Testamento, porque não existe nada disso lá. Isso só é revelado na Velha Aliança. O que é nascido da carne é carne, primeiro nascimento. Mas quem nasceu do Espírito Santo é Espírito. Então nós somos Espírito, a nova criação é no Espírito. É o homem interior. É onde está a vida eterna, onde está o verdadeiro Filho de Deus, o homem interior.
Isso é a nova criação. Isso é o que Paulo tem em mente quando diz: nem a incircuncisão é alguma coisa. Ou melhor, nem a circuncisão é alguma coisa. E nem a incircuncisão o que vale. Depois que Paulo explorou e ensinou tudo aquilo que ensinou para os Gálatas, o que vale é ser a nova criação. Então, através de Cristo, Deus veio estabelecer uma nova criação nesta terra. Um novo homem, um novo, verdadeiro Filho de Deus. Ele vem restabelecer aquela imagem e semelhança de Deus que Adão perdeu lá no princípio. A nova criatura, é isso que vale. E Deus só trata com essa nova criação. A velha criação está encerrada na cruz. Deus não trata mais com a velha criação. Deus só trata com a nova criatura. A nova criatura são os verdadeiros filhos de Deus, que tem neles e traz neles a imortalidade. Já passaram da morte para a vida. E só o Evangelho da graça de Deus faz isso brotar dentro de mim e dentro de você. Ele mostra isso lá em 1ª carta de Paulo aos Coríntios. Vamos lá. 1ª carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 15, que fala sobre a ressurreição. Eu estou agora aqui, escorrendo aqui. Isso, 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, eu estava lá no 12, 13. 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, vamos ler 2 versos ali para você entender o que eu estou dizendo. Aqui ele faz um paralelo de Adão e de Cristo. Então, capítulo 15, verso 21 e 22, olha o que diz. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Olha lá, por quem veio a morte? A morte veio por Adão. Por onde veio a ressurreição dos mortos? É Jesus Cristo, por outro homem. Porque Cristo era o verbo que se fez carne, Deus que se humanizou. Por outro homem veio a ressurreição dos mortos. Olha, aonde surge a nova criatura? Pela ressurreição dos mortos. É um novo nascimento, é a ressurreição do nosso espírito, que estava morto, apagado, sem ser iluminado. Visto que a morte veio por um homem, aquilo que aconteceu em Gênesis 3, por Adão veio a morte. Por um homem veio a ressurreição dos mortos. Olha a nova criação aí. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então em Adão todos morreram. Mas agora Cristo vem e vai vivificar, fazer nascer de novo, iluminar os olhos do coração, acordar e despertar o teu espírito. Tudo isso é a mesma coisa. Então em Cristo, quando eu creio em Cristo, começa tudo aí. A fé que eu tive nele é um dom de Deus. Então Cristo veio iluminar, gerar a nova criação. Por isso que Paulo fala, aquele que está em Cristo é a nova criação. A nova criatura é a verdadeira igreja, os verdadeiros salvos, os verdadeiros filhos de Deus. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Aqui mesmo, nessa 1ª carta de Paulo aos Coríntios, nesse capítulo 15, vamos ver versos 45 em diante. Paulo vai trabalhar nesse mesmo assunto. Ele diz assim: o primeiro homem Adão foi feito alma vivente. O último Adão, que é Cristo, é espírito vivificante. Olha lá, o primeiro homem Adão foi feito alma vivente. Ele morreu. Mas o segundo Adão, que é Jesus Cristo, é espírito, ele veio vivificar, todos serão vivificados em Cristo. Então, o segundo Adão, que é Cristo, ele é espírito que dá vida, espírito vivificante, é o que aconteceu dentro de nós. Aí ele diz,
Vou ler de novo. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, mas o último Adão, que é Jesus Cristo, é espírito vivificante. Onde é que a coisa é vivificada? No espírito. Onde é que eu vou nascer do espírito? No espírito, o último Adão, que é Cristo, é vida no espírito, vai despertar o espírito de todos, aqueles chamados e predestinados, vai acordar a imagem e semelhança de Deus, a restituída acorda, aquilo que se perdeu lá em Gênesis 3, na queda do homem. Agora ele mostra uma ordem aqui, Paulo vai dizendo: mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. Então primeiro nós nascemos o homem natural, o que é nascido da carne é carne, mas quem nasceu do espírito é espírito. Então Paulo fala, o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu, mas não é primeiro o espiritual e sim o natural, depois o espiritual. O que ele está dizendo? Que primeiro foi o natural, o da terra, nós nascemos da carne, mas depois é o espiritual, depois é o novo nascimento, o ser vivo no espírito. O primeiro homem foi formado da terra, é terreno, está morto, é terreno. Mas o segundo homem, esse gerado pelo Espírito Santo, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. E ele diz, o segundo homem, que é do espírito, é do céu. É do céu. Como foi o primeiro homem terreno, tais são também os demais homens terrenos. Como é o homem celestial, também são os celestiais. Então, o primeiro homem, Adão, foi terreno, todos viemos dele, terrenos. Mas o segundo Adão é Cristo, é espiritual, é celestial. Todos nós agora somos celestiais. Você está entendendo a grandeza do que Cristo fez, a grandeza do poder do Evangelho? O que é ser uma nova criatura? Tudo isso é no Espírito, não é coisa física. Não é obras físicas, não, só Deus pode fazer isso. Assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do que é celestial. Então, primeiro é o homem, alma vivente, o segundo homem, espírito vivificante. Primeiro homem é terreno, segundo homem, celestial. Primeiro homem traz a imagem de Adão, a imagem terrena. Mas esse homem interior, esse que é nascido do Espírito, esse que nasceu de novo, que somos nós, que é a igreja, que é a nova criação, traz a semelhança do homem celestial. Nós somos celestiais. Essa é a nova criatura. É isso que Paulo está dizendo em Gálatas. O que vale. Ele deixa tudo esse monte de encrenca religiosa de lado. Ele diz, o que vale é ser a nova criação. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus disse para Nicodemos, essa nova criação vê o reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito, a água é a palavra que já te expliquei, não pode entrar no reino de Deus. Essa nova criação nasceu da palavra. Você pode ver quando você foi despertado, nasceu de novo, teve os olhos do coração iluminados. Como isso aconteceu? Conhecimento da palavra do Evangelho chegou a você. Você ouviu uma pregação do Evangelho da graça de Deus, aquilo veio em você, acordou, brotou, foi iluminado, nasceu do alto, nasceu de novo. Aconteceu uma coisa dentro de você que só você entende. E esse que nasceu, ele traz a imagem do celestial. Esse é o verdadeiro Filho de Deus. Você entende isso? Quero ler aqui em João algo dito lá no passado. João capítulo 12, verso 24. Quero ler para você. Nesse período aqui em João 12, Jesus já se tornou muito famoso.
Ele já fez muitos milagres, já é conhecida por toda a liderança religiosa que Jesus era extremamente sábio. Quantas vezes tentaram pegar Jesus em alguma coisa, com astúcia, para ele se contradizer? Ele nunca se contradisse em nada. Então Jesus já era famoso aqui. Já era conhecida a sabedoria que ele tinha, e isso aí atraiu os gregos. Os gregos buscavam muito conhecimento, muita sabedoria, e vieram alguns gregos atrás de Jesus, queriam falar com Jesus. Falaram lá com os discípulos e queriam ver Jesus, ter conhecimento da sabedoria de Jesus, mas Jesus não deu muita atenção para isso. E aí ele lança uma palavra poderosa que nós vamos entender, verso 24: em verdade, verdade vos digo, o grão de trigo caindo na terra, se não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então presta atenção, se você plantar o grão de trigo na terra, ou melhor, se você tem um grão de trigo e não plantá-lo, ele não vai se multiplicar, ele não vai produzir fruto. O que você tem que fazer? Se você pegar o grão de trigo, ou o grão de feijão, ou de milho, quando você planta ele na terra, você planta ele morto. Mas depois que ele é umedecido, ele entra em contato da terra, ele entra em contato com a terra, ele é regado, aquilo que estava morto, ele brota numa nova vida e produz um pé de milho, um pé de trigo. De um só grão de trigo, quando ele brota, ele ressuscita, ele produz vida, ele produz muitos semelhantes a ele. Você plantou um grão de trigo morto, mas quando ele frutifica, ele se reproduz, ele produz um pé de trigo com centenas de grãos semelhantes a ele. Sim ou não? Olha como é simples entender. Você plantou lá um grão de milho, você plantou só um, mas ele tem a capacidade de reproduzir centenas e centenas que veio de um só. De um só que estava morto, ele reproduziu centenas e centenas. Então Jesus Cristo disse: olha, eu sou o grão de trigo, se eu cair na terra e não morrer, vou ficar só. Mas se eu morrer, vou produzir muito fruto. Então você sabe que Jesus Cristo é o grão de trigo verdadeiro. Ele morreu, foi sepultado, e na sua ressurreição é que surge a nova criatura. É onde ele vai se reproduzir, é onde ele vai produzir um monte de filhos de Deus, é onde ele vai reproduzir a nova criação, muito segundo a sua própria espécie. Aquele grãozinho de trigo foi plantado e reproduziu conforme a sua espécie. Então, quando Cristo é o verdadeiro grão de trigo, ele foi plantado na sua ressurreição, quando ele brotou, ele reproduziu muitos filhos na sua espécie. Você está entendendo por que Paulo fala que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda nós permanecemos no nosso pecado? Lá em Coríntios ele fala: se a nossa esperança em Cristo é somente para coisas terrenas dessa vida, nós somos as mais infelizes de todas as criaturas. É por isso que Paulo fala: se vocês ressuscitaram com Cristo, olha a ressurreição, busca as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Efésios 2 diz: pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Então Cristo foi o verdadeiro grão plantado aqui na terra, o celestial. Então o celestial veio, foi plantado na terra, e quando Ele ressuscitou, ele se reproduziu em todos nós. Nós nascemos, nós cremos nele, então a reprodução acontece, o nosso espírito nasce do alto, é iluminado, é despertado, e esse homem interior
é segundo a mesma espécie de Jesus Cristo, semelhantes a Ele. É o celestial. Voltemos lá para o capítulo 15 de Coríntios. Voltemos lá. Vamos ler isso de novo. Ele diz, verso 46, mas não é primeiro o espiritual, e sim o carnal, o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra, é terreno. O segundo homem, que é Jesus Cristo, é do céu. Como foi primeiro o homem terreno, tais também são os demais homens terrenos. Como é o homem celestial, que é Cristo, que foi plantado aqui na terra, que se reproduziu em cada um de nós. Como é o homem celestial, tais são também os celestiais. Então nós somos os seres celestiais. A nova criatura é celestial. É semelhantes a Cristo. Cristo se reproduziu em cada um de nós. É como se fôssemos Cristo. Deixa eu ler aqui Colossenses. Isso aqui era o mistério que estava oculto dos séculos e das gerações. Então Colossenses, capítulo de número 1. Vamos falar de um mistério aqui. É só por Deus e por revelação que você vai entender isso. Paulo aqui vai falar do mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações. Um mistério que ninguém conheceu lá no Velho Testamento. Que na Velha Aliança ninguém sabia de nada disso. Foi revelado agora para o apóstolo Paulo depois da cruz. Então Colossenses 1, verso 26, olha lá. O mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Então o que Paulo está dizendo? Era um mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, o pessoal do passado. Os séculos e as gerações que haviam se passado, um mistério estava oculto. Ninguém conheceu isso. Ninguém sabia disso. Que Deus agora vem revelar na nova aliança, e foi revelado para o apóstolo Paulo. Ninguém conheceu isso no passado. Antes da cruz ninguém entendeu nada disso. Vou ler de novo com calma, verso 26. O mistério que estiver oculto. Então estava oculto. Oculto de quem? Olha lá, dos séculos e das gerações, de toda aquela gente do passado. Agora todavia se manifestou para quem? Para os seus santos. Então como é que isso foi manifesto? Deus revelou isso ao apóstolo Paulo e foi manifesto aos santos através de Jesus Cristo. Qual foi esse mistério que esteve oculto do passado que ninguém entendeu? Moisés não entendeu nada disso, Davi não entendeu nada disso, João Batista não entendeu nada disso, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias. Ninguém entendeu nada disso, porque isso aí não foi revelado na Velha Aliança. Abraão não entendeu nada disso, José não entendeu nada disso, Jacó não entendeu nada disso. Ficam pregando só o Velho Testamento, não vão entender nada disso. O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, Cristo em nós, esperança da glória. Então Deus tem uma glória, a glória tem uma esperança. Qual é essa esperança? É de olhar em cada um de nós e Cristo em nós. A semente do grão de trigo caiu e reproduziu, conforme a sua espécie, milhares de grãos de trigo semelhantes a ela. Cristo, que é o grão de trigo enviado por Deus, morreu, foi plantado, e na sua ressurreição ele se reproduziu em nós, Cristo em nós. Então o que significa isso? É que meu homem interior, no meu espírito, eu sou
igual a Cristo, semelhante a Cristo. Cristo se reproduziu, eu fui reproduzido segundo a espécie de Cristo. Cristo em nós, esperança da glória. Então, olha, a nova criação é um monte de Cristos no Espírito. Um monte de Cristos semelhantes a Cristo no Espírito. Essa é a nova criação. Que Paulo está dizendo, olha, nem circuncisão, nem incircuncisão, o que vale é ser esta nova criação. Será que você entende o que é ser uma nova criação? É isso que Paulo tem em mente. Então, o primeiro homem era terreno, da terra. O segundo homem, que somos nós no Espírito, é um homem celestial, reproduzido pela ressurreição de Cristo. Ele falou, se o grão de trigo cair na terra, ficar sozinho, não vai produzir nada, mas se ele morrer, produz muito fruto. E Cristo morreu, foi sepultado, e na ressurreição ele se reproduz em cada um de nós. Por isso que Jesus disse para Nicodemos, se não nascer de novo, não vê. Não vai ver, não vai entender. Se não nascer da palavra do Evangelho, da palavra, da água e do Espírito, não entra nisso. O que é nascido da carne é carne. Quem é nascido do Espírito é o quê? É Espírito, nós somos Espírito. Então Deus, através de Cristo, veio reproduzir Cristo. Cristo é a matriz. E Ele veio se reproduzir em cada um de nós. Cada um de nós. Será que você entende isso? Meu Deus, será que eu me sinto tão limitado? Eu vejo isso no Espírito, mas eu não sei expressar isso em palavras. Então Deus veio se reproduzir em cada um de nós. Por isso que Ele fala, vamos voltar lá, em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é a nova criação. Se alguém está em Cristo, olha lá, é uma nova criatura, é uma nova criação. As coisas velhas, ó, lei, pecado, velho criação, escravidão, tudo aquilo se passou. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas, tudo aquilo acabou. Sacrifício, toda aquela parafernália de coisas que se praticava na velha aliança, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Por isso nós estamos na nova aliança, tudo se fez novo. Então nós somos essa nova criatura. A nova criatura é liberta do império das trevas, redimida, justificada, não precisa de culto de libertação, não precisa de imposição de mãos, não precisa de oração forte, não precisa ser ungida por nada, não precisa de objetos orados, não precisa viver debaixo de lei, de julgo, de condenação. Ela é livre de tudo isso. Só no Evangelho que eu encontro essa verdade, que estava oculta dos séculos e das gerações. Você aceita isso que nós estamos dizendo? Só Deus para iluminar os olhos do teu coração para você entender isso. Quero terminar lá em Gálatas novamente. Longe de mim, no verso 14 de Gálatas 6, gloriar-me senão na cruz. Paulo só se gloriava na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou morto para o mundo. O mundo acabou, a velha criação acabou na cruz. Pois nem a circuncisão é alguma coisa, nem a incircuncisão. Mas o que é que vale? O que vale é ser a nova criatura. Essa nova criatura só o Evangelho pode produzir através do conhecimento do Evangelho. Essa nova criação em cada um de nós. Você é a nova criação. Você é semelhante a Cristo. Nós somos semelhantes a Cristo. Nós somos estes seres celestiais, nascidos em Cristo. Nós somos aquilo que Paulo disse, o que vale é ser uma nova criação. E vamos ficando por aqui, gente querida.
Foi uma alegria estar com você. Vos amo muito. E termino esta live dizendo: a tua vida vale mais que o mundo inteiro.